Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Veremos nulidades no processo penal e veremos também esse caso aqui, o coração e a pluma e a consunção. É tudo referente às últimas impropriedades do ministro Alexandre de Moraes, que agora ele parece que estava recuando, mas ele não recua nunca, ele continua sempre atacando o direito, atacando a justiça, o Estado democrático, enfim. Então, segundo a mitologia, vocês estão vendo aí essa foto dessas figuras aí, uma figura da mitologia egípcia, assim como a grega e a romana eram politeístas, tinham muitos deuses, os deuses com cara de animais, né? Então, na mitologia egípcia da época dos faraós, o espírito de qualquer pessoa que morresse ia para uma sala chamada a Sala das Verdades, das Duas Verdades, e na versão egípcia significava o juízo final, ali o último juízo que a pessoa ia enfrentar antes de seguir para o paraíso ou para outro lugar, né? E então nessa sala, Anubis, que era o deus dos mortos, ele colocava o coração do morto num prato da balança e no outro prato colocava como contrapeso uma pluma da deusa Mate, que representava a justiça. Então, a ajustar a balança ali para ver, Anubis verificava qual dos dois pesava mais, se o coração do morto ou a pluma. Se fosse o coração mais pesado, ele não era uma pessoa de coração puro, ele tinha muitos problemas, muitos pecados, então o espírito do morto não ia para o paraíso, ia para aquele outro lugar. Mas se por acaso o coração fosse mais leve que a pluma, claro, aí ele ia para o paraíso, ia para o céu. Muito bem, então esse Instituto da Suspeição, que o Alexandre de Moraes aí, ele passa por cima, ignora, ele delimita as hipóteses que o magistrado fica impossibilitado de exercer a sua função em determinado processo em razão do vínculo subjetivo, ou do relacionamento, ou de ele ser vítima, ou amigo ou inimigo de uma das partes, num fato que compromete a imparcialidade da justiça. Isso aqui são pílulas, né, pessoal? Pílulas para leigos e pílulas para aqueles doutores que, às vezes, não estão se ligando num fato tão grave que está acontecendo no nosso país, que é simplesmente a destruição do nosso processo jurídico, né? Então, o Alexandre de Moraes, ele na verdade, ele era suspeito. Ali o artigo 564 do Código de Processo Penal diz o seguinte, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Estou falando de nulidade absoluta, nulidade, nulo, não tem valor nenhum. Então, por incompetência, no caso, que também seria, porque ele não seria competente para julgar pessoas que não têm foro privilegiado, mas tudo bem. A outra é a suspeição. Ele era suspeito porque ele era interessado na causa. Estou falando daquela prisão dos dois homens que teriam ameaçado os familiares do ministro. Ameaçado não sei que sentido, talvez na rede social, ou talvez pessoalmente, ou disse algum nome, ou botou a língua para o ministro. Então ele considera isso uma ofensa gravíssima. Porque o ministro é o seguinte, ele se considera o Estado, nada pode ofendê-lo, nada pode criticá-lo. É que nem dizia o Luís XIV, let et moi. O Estado, let et moi. O Estado sou eu sou o Estado. Ninguém pode me ofender porque eu sou instituição estatal, eu represento a nação e ninguém pode sequer se dirigir a mim. É um absurdo, a prepotência não tem limite, Então, ele se achando assim, ele simplesmente ignorou a sua suspeição e mesmo assim, ele, na decisão que ele mandou prender os homens, ele dizia que se considerava, denunciou a sua suspeição, mas mesmo assim mandou prender os homens. Então, é incrível, Ele está sabendo que está fazendo uma ilegalidade, mas mesmo assim ele o faz. E outra coisa seria a consunção. O que é a consunção? A consunção é o problema conhecido também como princípio da absorção, que é muito aplicável nos casos onde há nexo de dependência de uma conduta na outra. Então tem ali a assunção, um peixe grande, que seria um crime grave,
engole o peixinho menor, que seria um crime menos grave, que esse, por sua vez, engole o outro peixinho menor ainda. Então, citamos exemplos aí. Um indivíduo falsifica uma identidade, por exemplo, para praticar um estelionato. O estelionato é muito mais grave do que a falsificação do documento. Ou então ele usa uma arma, furta uma arma para cometer um homicídio. O furto da arma é absorvido pelo homicídio, que é muito mais grave. É de 6 a 20 anos, ou pode ser agravado se for qualificado. Então, esse crime de menor poder ofensivo não vai ser considerado em razão do crime muito mais grave que deve ser apreciado. No caso dos presos ali, que ele considera gravíssimo, que seriam atentados ao Estado Democrático de Direito, atentados às instituições, que tem penas gravíssimas de 4 a 12 anos. Então, esses crimes aí absorveriam qualquer outro crime de ameaça ou de menor poder ofensivo. Mas não, ele separa e manda punir os dois, um de um lado, outro do outro, e faz 2 inquéritos, manda um para o inquérito lá do crime de ameaça e outro para o inquérito dos atos antidemocráticos ou da tentativa de, como é que diz aqui o código, tentar depor por modos violentos o governo legitimamente constituído, grave ameaça para abolir o Estado democrático de direito, essas coisas que ele sempre fala. Então, isso aí que é a consunção, que ele também não observou. Então, a doutora Ludmila Lins Grilo, no seu canal TV Injustiça, fez uma live, que é uma aula master sobre isso aí, que quem quiser se aprofundar mais, mesmo o pessoal que é acadêmico, o pessoal que milita na área penal, deveriam assistir aquela live, porque ela traz novidades ali, ela com a experiência de magistrada, que o advogado comum não se liga muito nesses detalhes, porque tem a parte legal, tem a jurisprudência e tem o Alexandre, que é o dono da lei, dono de tudo. Então, eu já desisti porque não adianta. O que adianta estudar, saber a doutrina, porque o direito é pura filosofia também, né? O que adianta a gente saber tanta coisa se os princípios básicos, se a Constituição é rasgada a todo momento, então não teria sentido nenhum a gente estar se preocupando com essas firulas aí. Então, o Reinaldo Azevedo, o único esquerdista maldoso, né, um militante de redação, um puxa-saco de ditador, ele publicou um Twitter aí, dizendo assim, abre aspas para ele: já começou a conversa pró-bandidagem. Eu demonstro, né, diz ele, porque Alexandre não está impedido de tomar decisões sobre os 2 criminosos que o ameaçaram e a sua família. De qualquer modo, os advogados bandidos podem recorrer, ao menos que ganhem para isso, não é? E fecha aspas. Então, a doutora juíza Ludmila até criticou a petulância do Reinaldo Azevedo, né? Que ele se acha competente, tem conhecimentos jurídicos para discutir esse tipo de coisa, né? Esses princípios aí, né? E com aquele ar que ele acha que sabe tudo, né? Agora todo mundo se acha especialista, né? Se acha o dono da verdade. E o grande jurisconsulto do Brasil agora é o Reinaldo Azevedo. Então ele disse isso aí, né? E foi a única pessoa, porque ele ficou sozinho. Até os grandes jornais aí, o Estadão, a Folha, o UOL, eles saíram fora, abandonaram o barco e queimaram o ministro. O ministro não está agindo corretamente, ele está agindo com arbitrariedade, com autoritarismo, está atropelando a lei e a justiça. Então, meus amigos, era esse o recadinho que eu queria dar. E esses 2 princípios aí, vocês vão poder vê-los completamente bem explicados pela doutora Ludmila, lá no canal dela, né? E recomendo a vocês esse livro aqui, né? O Fantasma da Alvorada, A Volta à Cena do Crime, que é um resumo de tudo que aconteceu até agora, quando tiraram o outro concorrente
do páreo, né? Sem seguir nenhuma isonomia, nada. Simplesmente proibiram o voto impresso e elegeram esse homem que está aí, que vai destruir o país, né? Nós vamos levar 50 anos para reconstruir o Brasil de novo, botar o Brasil nos trilhos, porque ele está preocupado com a agenda LGBT, com os costumes, com censura, está preocupado com outras coisas, não com o desenvolvimento do país, não com o emprego, não com o controle da criminalidade, a recuperação econômica do país. Não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em gastar e cobrar impostos, né, e tirar as liberdades das pessoas. Então, deixo aqui na descrição embaixo o link da live, né, do vídeo da doutora Ludmila de ontem, que está tudo isso aqui que eu expliquei, mas com minúcias, com muita técnica, com muita capacidade que ela tem e conhecimento. E espero que todos curtam, compartilhem, dêem um dislike, porque é muito importante. Chegou a hora de todas as pessoas, não só os acadêmicos, não só os bacharéis, os juízes, aposentados ou não, tem 2 ou 3 só que se manifestam, né? E tem que se manifestar, tem que escrever matéria, escrever livros, e ir para o Twitter, ir para as redes sociais, contestar esses absurdos e escrever ali, bota ali o artigo 564, nulidade ocorrerá nos seguintes casos, faz um comentário em cima, mostra para o povo, para o mundo, que nós estamos vivendo uma ditadura, que eles não estão respeitando o devido processo legal, que eles estão atropelando o Congresso que faz as leis. E isso tem que parar. Nós merecemos um país melhor, nós merecemos ordem, nós merecemos que a justiça seja respeitada e que os direitos humanos sejam respeitados. Até mais, pessoal.